vista e, afinal, desses 250 anos, ficou o quê? Ficou o gosto que eles tinham e que dava enorme preocupação quando escreveram os textos que até hoje a gente lê em relação à Constituição dos Estados Unidos, não a Constituição em si, mas aquele monte de textos que, digamos, aderem à Constituição. A grande preocupação era justamente essa. Era evitar que o sistema, que a República virasse... Eles tinham uma educação clássica muito forte, né? Eles sempre pensavam em termos de Roma, da Grécia. As pessoas um pouco se esquecem um pouco disso hoje. Mas a ideia de que acaba a República, começa um regime imperial, é esse o perigo? William, eu acho que aqui a gente vê talvez um traço, em certa medida, na presidência Trump por um lado, um bonapartismo, quando você tem um secretário de defesa como o Hegseth, que exige a liderança militar, não uma liderança que seja capaz de ser uma liderança hábil e competente, mas uma liderança fiel ao líder. E, por outro lado, um certo cesarismo. A crise da República Romana era o exemplo temido pelos pais fundadores, mas talvez seja uma versão americana dessa crise que a gente esteja observando agora com essas diversas guerras. Como muito bem pontuado, tanto pelo Vitério quanto pelo Eduardo, a gente observa diversas guerras que os Estados Unidos traçaram que foram feitas com a autoridade do executivo, em alguns casos imperial. Da Coreia até o Irã, a gente observa a utilização de força, muitas vezes passando por cima do Congresso, ou colocando o Congresso nisso como um papel apenas de mero carimbador das vontades do executivo americano. Então, talvez mais até do que a presidência imperial, o executivo americano tem se tornado imperial. Há uma questão de tecnologia política nisso, no sentido de que há uma complexificação do Estado no século XXI. Até há, William, mas também há um processo no qual o Congresso foi paulatinamente deixando espaço para o executivo. E como a gente muito bem diz, na política não existe o vácuo. Alguém sempre ocupará esse vácuo. No caso, os presidentes americanos ocuparam esse vácuo. Agora, apesar disso, eu acho que o experimento americano ainda tem força para resistir mesmo a um presidente como Trump. E um dos livros escritos, se não me engano, há uns 30 anos atrás, tem um título muito triste. Chama-se Bowling Alone. A ideia de que a comunidade, que a gente pode também traduzir como sonho americano, bom ou errado, ele era algo compartilhado pela comunidade, se desfaz e o sujeito vai jogar boliche sozinho. Então esse é o título triste do livro. Tem 30 anos já. De lá para cá, essa literatura vem se acumulando. Outros títulos dizem, por exemplo, o seguinte, que a sociedade americana está se desfazendo na costura. Ou seja, numa mesma rua, existe de um lado da rua quem vive um mundo completamente diverso de quem vive do outro lado da rua. Ou seja, que os integrantes da sociedade americana já não sabem se eles compartilham a mesma definição do que é ser americano. Isso significa o quê, do ponto de vista da pergunta do programa? Exato, eu concordo que esse é um tema de suma importância, né? O livro que você menciona é uma referência importante para a gente pensar isso, o livro do Robert Putnam, né? Bowling Alone. Eu acho que esse livro, essa ideia, a gente precisa pensar ela não só em termos dos Estados Unidos, mas esse é um processo, o processo que o Putnam descreve de destruição de capital social, né? De que as redes sociais que nos unem vão se tornando mais efêmeras. Esse é um processo que não está acontecendo só nos Estados Unidos, ele está acontecendo nas democracias industrializadas ao redor do mundo. E porque ele não é só um processo americano, ele tem raízes muito mais amplas do que o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele tem a ver com o crescimento da desigualdade, que tem a ver com mudanças estruturais na economia, ele tem a ver com mudanças na maneira como nós nos comunicamos, mudanças na maneira como nós temos relações de trabalho, né? O fim de relações de trabalho mais estáveis e a predominância de relações mais também efêmeras. Tem uma série de mudanças estruturais socioeconômicas que estão empurrando várias das nossas sociedades nessa direção.
E o que se coloca aqui é que será que o sistema americano, que foi robusto para resistir a tantas crises no passado, é robusto também para resistir a isso? A descostura. A descostura, isso. Quer entrar nesse lado? Senão eu ia ouvir você sobre o excepcionalismo, que isso é um conceito importantíssimo que o Vitério estava colocando para nós também. Mas, William, eu acho que a gente está falando do excepcionalismo aqui, só que por um outro lado, porque eu acho que parte do projeto americano se baseia na ideia da cidade, a city upon a hill, e na ideia dessa excepcionalidade de um novo mundo no qual você pode ser aquilo que você quiser, e como muito bem lembrado pelo Vitélio, isso já talvez não seja algo novo, isso já talvez não seja uma realidade para essas gerações mais novas. E esse ressentimento entrou na veia social, na costura social, e o ressentimento não aglutina, ele só divide. E eu acho que isso tem sido muito explorado, tanto pelo Partido Republicano e também, de certa medida, pelo Partido Democrata. Eu acho que até muito essa questão do ressentimento mora muito da crise política americana que a gente tem visto hoje. E, para aproveitar a expressão de vocês, esse espírito americano de jogar o boliche sozinho da geopolítica global. Então, esse excepcionalismo americano sem essa costura social, sem esse projeto. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, tal como as nações das Américas, são nações de imigrantes, de povos originários e de imigrantes. E essa política do ressentimento consegue, inclusive, apagar até isso. Então, a administração Trump tem feito ataques até mesmo a questões que são de caráter racial, a questões de caráter dos povos originários, tentando recriar um projeto de uma América que talvez seja uma visão de América do início do século XIX. Uma América branca, uma América muito ligada a esse caráter anglo-saxão, que talvez já não represente mais o dinamismo do que é o projeto americano hoje e muito do que fez os Estados Unidos a potência excepcional que ela é. Não é a potência excepcional, na minha visão, não em termos de moral, mas pelas capacidades de poder que ela possui. E eu acho que essa questão e essa visão do ressentimento acabou passando também para a visão de como encara o mundo. Então, essa hostilidade a aliados tradicionais, essa hostilidade a lutas, o Vitério falava de Ucrânia, o que é a luta da Ucrânia, senão uma luta que emula, de certa maneira, a luta dos ucranianos contra os russos, de certa maneira, emula a luta da independência americana de 1776. Mas para os americanos, para a liderança americana de hoje, nada tem a ver. Então, eu acho que existe aqui uma visão de que a excepcionalidade existe, mas ela já não é aquilo que talvez nós tenhamos identificado. Já é uma excepcionalidade diferente, pela força, pela coerção, talvez até pelo medo, pelo fato de respeite porque eu não sou igual a você. E isso é um traço que talvez seja danoso, não só para eles internamente, quanto externamente.